Fala moçada, tudo bem com vocês? Tranquilos? Tudo jóia? Bem-vindos ao meu canal, o canal do professor Bruno Pontes, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o conceito de sociologia. O que é a sociologia? O que dizem os principais sociólogos, aqueles clássicos, né, sobre a sociologia? Quais são os principais autores que caem no Enem e nos vestibulares? Além disso, qual é a relação que essa área do conhecimento, essa área das ciências humanas tem com a nossa vida? Isso e muito mais você vai ver nessa aula de hoje. Enquanto sobe a vinheta, curta aí, compartilhe, dê sugestões de temas de aula que você quer ver aqui também nesse canal. Isso tudo é muito importante para nós, viu? Sobe a vinheta aí. O que é sociologia? Para começo de conversa, falar sobre sociologia, a gente sabe que é bastante polêmico, controverso, né? E ninguém vai fazer você virar comunista não, viu? Fica tranquilo aí, hein, cara? Fica tranquilo que a ideia, acima de tudo, é a gente entender a beleza dessa área do saber que toca as nossas vidas. Bom, antes disso, eu trouxe aqui uma breve definição pra gente, eu fiz questão de escrevê-la aqui, pra gente poder entender um pouco o que é a sociologia, né, de um modo mais técnico. Então, a sociologia é uma ciência que tem como objeto de estudo a sociedade. Opa, duas coisas importantes para nós aqui, né? Primeiro, destacar a ideia de ciência. Sim, a sociologia, ela é uma ciência. Ela tem um método de interpretação da sociedade, ela segue regras, né? E ela quer provar algumas coisas por meio de sua metodologia, que interpreta a sociedade. O objeto de estudo é a sociedade, as relações, aquilo que a gente produz dentro da sociedade de um modo geral. Sua organização e os processos que interligam os indivíduos, né? Então, falar sobre sociologia é falar sobre essa ciência que estuda a sociedade, que estuda as relações, que estuda tudo isso que nós, enquanto seres humanos, produzimos, seja a ideia da família, as instituições, o impacto da vida social, a forma como nós nos relacionamos, e mais do que isso, né? A sociologia, ela vai acompanhando a sociedade conforme a própria sociedade também vai desenvolvendo, né? Então, falar sobre sociologia é falar sobre uma ciência que está em transformação, em mudança, porque nós também estamos em mudança. Nós também temos cada vez mais novos debates, novas formas de agir. Você tem aí relações de trabalho que são diferentes. Por exemplo, né? Já vou aqui já explanar. Quando a gente olha para o contexto de pandemia, que foi bem difícil e nós vivemos no mundo inteiro, né? A pandemia trouxe um fenômeno que é a ideia do home office, né? De poder trabalhar em casa e por conta da ideia do distanciamento social, né? E é interessante que pós-pandemia muitas empresas mantiveram essa prática e viram inclusive que ela era super benéfica para a ideia de produção. Opa! Temos aqui um objeto da sociologia para a gente estudar? Sem dúvida alguma, sim, né? A relação do sujeito e trabalho. E ela muda a partir de um contexto social ali que é a ideia da pandemia, que afetou, né, a vida de todos nós. Interessante, né? Isso é objeto de estudo da sociologia? Sem dúvida alguma. E por isso que a gente diz que ela é uma ciência em transformação, né? E ela estuda os fenômenos sociais. Fenômeno vem de um termo grego, phaimenon, que é aquilo que se mostra, aquilo que aparece. E quando a gente fala sobre fenômenos sociais, a gente está falando exatamente de tantas coisas que surgem a partir das nossas relações, dos nossos contextos, os debates que vão indo e vindo com o desenvolvimento da sociedade. Por exemplo, quando a gente fala sobre a ideia de cultura, o quanto é interessante discutir e como a gente tem elementos diferentes ao debater sobre a ideia de cultura, né? Você não tem uma cultura que ela é igual, exatamente igual a outra, né? Não. Cada cultura vai reproduzir uma particularidade a partir da convivência daqueles sujeitos e aquilo que eles produzem. E a gente vai ter aula sobre cultura aqui mais pra frente, né? Então é legal a gente perceber que essa ciência em transformação, ela vai sempre se debruçar sobre os fenômenos sociais, tá bom? Aquilo que se mostra, aquilo que aparece para nós. E é importante a gente discutir
essa ideia de fenômenos sociais partindo dessa diferenciação, né, dos fenômenos ou fatos sociais, que são diferentes daqueles fatos que nós entendemos como naturais. Os fatos que são naturais, eles dizem respeito a elementos da natureza, eles dizem respeito a leis e estudos das leis da física, por exemplo, né, que tem uma relação e um modo de funcionar que é diferente dos fatos sociais, porque os fatos sociais, eles ocorrem nessa mistura, nessa transformação da sociedade como um todo. E isso daqui está ligado exatamente à ideia de transformação. Por isso, os fatos sociais, eles são objetos de estudo da sociologia, né? Inclusive, a ideia de fato social é um conceito de Durkheim, que nós vamos ver também, tá bom? Outro ponto importante, né? Se a sociologia é uma ciência em transformação e ela estuda os fenômenos sociais, isso tudo se dá, acima de tudo, porque o ser humano é um ser social. Ele é um ser social. Essa definição, inclusive, ela já vem lá de Aristóteles, né? Que dizia que o ser humano é um animal social, que ele precisa dessa ideia de uma natureza que se relaciona com outro, e aí eu paro. Pá! Falar de natureza é um BO enorme dentro da sociologia. Por quê? Quando a gente fala de uma natureza humana, a gente coloca um problema, que é uma noção de determinismo, como se todos nós fôssemos e funcionássemos de uma forma igual, se a gente se relacionasse da mesma forma. E quando a gente olha para as mais variadas culturas, a gente observa que não, nós não somos iguais. Por exemplo, vou falar de um costume de tradição da minha família. Para nós, da minha casa, e eu trouxe isso também hoje para minha família, quando eu casei, domingo é um dia onde a gente come uma comida gostosa. Não precisa ser uma comida extremamente elaborada, mas é quando a gente para cozinhar, fazer com carinho, né? É uma comida boa, para sentar na mesa com tranquilidade e degustar essa comida. Isso é uma tradição para nós, é um valor da minha família. Tem outras famílias que funcionam diferente. Domingo é o dia de acordar às 3 da tarde, pedir lá, sei lá, uma coisa, uma comidinha rápida, né? Ou então fazer um macarrãozinho, qualquer coisa assim, e comer. Porque não tem essa preocupação de sentar juntos ali em volta da mesa, porque às vezes fez isso no final de semana, no sábado, né? Domingo faz parte do final de semana, é óbvio, né? Mas fez isso no sábado, ou fez isso na sexta-feira, ou não tem essa tradição. Cada um come num canto da casa. Olha que interessante. Quando a gente observa esses comportamentos, a gente está percebendo exatamente como a sociologia nos ajuda a fazer leituras da sociedade. Então dizer que o ser humano tem uma mesma natureza definida, isso é um equívoco, né? Porque se a gente dissesse que nós temos a mesma natureza, nós entraríamos numa ideia de um determinismo, que na verdade ele não existe, porque claro que todos nós somos seres humanos, mas cada um é um, e cada um vai reproduzir um comportamento a partir da sua realidade. Por exemplo, quando nós temos irmãos que são gêmeos, são criados na mesma casa, comem a mesma comida, criados pelo mesmo pai e mesma mãe, porém são extremamente diferentes enquanto personalidade, né? Um às vezes é mais falador, outro é mais calmo, enfim, cada um funciona de um jeitinho. Por isso que a sociedade ela tem essa característica aberta, ela não é fechada, limitada, enquanto uma noção de natureza humana, porque cada um vai se relacionar de um jeito diferente com o mundo social, beleza? Então, qual é um outro papel importante que a sociologia ocupa nas nossas vidas? A sociologia nos ajuda a compreender o mundo para além da nossa perspectiva. Olha que interessante, eu já dei exemplos nessa aula de hoje do quanto de fato cada família funciona de um jeito, se relaciona de um jeito. Quando você conhece ou vai viajar para outras cidades, outros estados ou outros países, você vê que aquelas culturas, e o conceito de cultura ele é importantíssimo,
Essas culturas, elas reproduzem elementos particulares daqueles lugares. O sotaque, as comidas, o jeito de se relacionar, às vezes com mais afeto, às vezes com menos afeto, né? Então, estudar a sociologia, acima de tudo, é abrir horizontes, olhar o mundo de um jeito diferente para além da nossa perspectiva. O mundo não é apenas aquilo que eu vejo, né? Eu tenho, claro, que eu trago uma herança, uma tradição, né? Uma cultura que ela é herdada, mas a sociologia quer mostrar pra gente que assim, olha, o mundo vai além do seu próprio umbigo. E é interessante a gente considerá-lo e respeitá-lo também, né? Porque cada um tem uma tradição, cada um tem um jeito, né? E a sociologia ela serve para isso, né? Para olhar o mundo por outras perspectivas, de outros modos, né? E quando que surge a sociologia enquanto uma ciência? A sociologia ela surge no contexto do século XIX, tá? Mas inspirada, acima de tudo, por elementos como, por exemplo, o iluminismo. Ela vem inspirada pela Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa e principalmente por conta da Revolução Industrial, né? Então a gente tem, dentro desses debates que eu trouxe aqui agora, elementos como, por exemplo, uma potência da razão, uma força do indivíduo, um indivíduo politizado enquanto um cidadão consciente que tem um valor social, mas também uma ideia de um debate que se estabelece na sociedade por direitos, por igualdade. Então, esse contexto do século XIX, ele vem carregado de outros elementos que ajudam a dar força para a sociologia, né? Então, ela nasce como uma análise da realidade social e também, principalmente, né, como uma crítica ao capitalismo, né? Não só crítica, uma reflexão sobre o capitalismo. Quando a gente pega, por exemplo, o contexto de Revolução Industrial, nós tínhamos jornadas de trabalho que eram absurdas. Então a sociologia, ela nasce, e os seus sociólogos, daqui a pouco eu vou comentar sobre um deles que fala sobre isso, né? Começam a refletir, por exemplo, a relação do sujeito e o trabalho. De que forma a gente pode fazer essa relação mais harmoniosa? Enfim, e além de outros elementos, né? Por exemplo, o surgimento das metrópoles, a relação dos sujeitos com a sociedade, como a sociedade ela vai se organizando com esse crescimento das cidades, né? Surgimento das indústrias, enfim. A sociologia nasce desse contexto, né? E eu trago aqui alguns sociólogos para dar uma pincelada, né? Desses sociólogos que são super importantes para o surgimento da sociologia, né? O primeiro deles é Auguste Comte. O Auguste Comte, ele é considerado um pai da sociologia, né? Ele funda, na verdade, não a sociologia, mas ele, que é o pai do positivismo, e vocês devem se lembrar disso, ele funda a chamada física social, né? E olha que interessante, até o próprio nome física social já traz para nós o quanto esse povo vem permeado de uma força da ciência, das revoluções científicas, né? E acima de tudo, de quanto essas ciências, elas nos ajudam também a começar a interpretar a sociedade. E o Comte, ele se vale inclusive desse termo, de conceitos e elementos, uma linguagem científica, para começar a analisar a sociedade, né? Então a física social. E o Comte, ele usa de leis, tal qual a lei da física, né? Leis da física, lei da gravidade, por exemplo, para também começar a entender a transformação da sociedade e analisar a sociedade. Qual que é o problema? Essas leituras, por exemplo, a lei da gravidade, ela é única, a gente sabe como ela funciona, né? Aqui ou em qualquer outro lugar. Porém, quando eu vou interpretar uma sociedade, eu preciso de prudência. Essa lei geral, ela acaba, tal qual o Comte trouxe, ela acaba vindo carregada de posturas etnocêntricas, eurocêntricas.
E aí elas trazem problemas interpretativos que depois chegam inclusive em ideias de darwinismo social, de eugenia e por aí vai, né? Mas o Comte ele é super importante porque ele traz uma linguagem das ciências da natureza, de modo particular da física, para interpretar a sociedade. Segundo sociólogo pra gente, que na verdade tem até um problema, eles eram filósofos, né? Eles não eram sociólogos em si, né? Mas eles eram filósofos, né? É o Émile Durkheim. O Durkheim, ele é um dos caras que introduz a sociologia dentro da universidade, se valendo de um repertório, uma aproximação mais científica da sociologia, e ele é o autor dos fatos sociais, né? O autor que estuda os fatos sociais, esses elementos que impactam a nossa vida, e ele começa a fazer uma aproximação maior de interpretação da sociedade, quando, por exemplo, estuda os fatos sociais, ao analisar, por exemplo, o impacto das instituições, o impacto da família, né? Da igreja, nas nossas vidas, o trabalho, de modo geral. E também estuda as relações de trabalho com as suas chamadas solidariedades na divisão social do trabalho. Outro autor importante da sociologia é o Karl Marx. Karl Marx, de modo particular, vai analisar a transformação da sociedade, transformação essa principalmente impactada pela força do capitalismo nas nossas vidas. Claro, no contexto dele de revolução industrial, né? E de como a sociedade e a relação entre sujeito e trabalho, ela se constituía. Então o Marx, ele é muito importante para analisar, né, a ideia da exploração capitalista na vida dos sujeitos. Por último, não menos importante, o Weber. Weber, na sua chamada sociologia compreensiva, vai estudar a ação social, que é uma conduta dotada de sentido, uma conduta com sentido, né? Então, como as ações dos sujeitos, como as ideias, como o sujeito se relaciona com a sociedade, né? De que forma elementos como a tradição, elementos como a cultura impactam as escolhas que eu faço. Então a gente vê que esses caras, eles são pilares para o surgimento da sociologia. E nós temos muitos outros que também fazem debates importantíssimos, como por exemplo, aqueles que fizeram parte da Escola de Frankfurt, né? A gente tem o Adorno, que vai fazer uma sociologia crítica, né, de análise efetiva e leitura efetiva da sociedade. E nós temos também grandes sociólogos brasileiros. Um deles, Florestan Fernandes, que vai estudar sobre a ideia do racismo, de como o Brasil ele vem formado numa pseudo-ideia de democracia racial que, na verdade, nunca existiu pós-abolição da escravatura. Então a gente tem sociólogos que trazem debates quentes e importantes. E qual, acima de tudo, é o papel disso tudo, né? Ampliar a nossa perspectiva, fazer-nos olhar o mundo para além daquilo que eu estou vendo, né? Poder ser mais crítico, ser mais honesto, ser mais justo na interpretação da vida social e das relações. Então essa é um pouquinho do que é a apresentação, né, do que é a sociologia, né? Dessa ciência humana que é super importante para as nossas relações. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, clica, compartilha, deixe sugestões de temas e a gente vai conversando por aqui. Coloque suas dúvidas também, que para mim é uma alegria poder te ajudar, viu? Obrigado por ter ficado até o final, um beijo no seu coração e até mais. Tchau, tchau, gente!